Quando entrei pela primeira vez naquela igreja, senti o peso de uma herança que não era minha. Sobre a mesa repousava a Bíblia do antigo pastor, homem branco, respeitado, amigo íntimo do prefeito. Dentro dela, uma dedicatória escrita de próprio punho ao amigo de fé do prefeito Augusto. Fechei os olhos e respirei fundo, porque eu sabia aquela frase não me incluía. Eu não era o amigo de fé do prefeito. Eu era apenas Nilson, negro, 60 anos, vindo de longe, substituto de um homem que a cidade inteira reverenciava. E percebi, já naquele primeiro instante, que minha pele seria um sermão que muitos se recusariam a ouvir. Ninguém me chamou de indesejado. Ninguém me expulsou, mas eu vi nos olhares, nos sorrisos forçados, na cordialidade gelada. Eu conheço bem esse silêncio, o silêncio que mata devagar. O racismo desta cidade não aparece em grito. Ele aparece nas portas que se fecham sem barulho, nos convites que nunca chegam, nas palavras que nunca são ditas, mas pesam como pedras. Segurei aquela Bíblia com as mãos trêmulas e senti que ela queimava. Era como se me dissesse: este lugar não é seu. Mas dentro de mim, outra voz, mais forte, respondeu: o lugar que Deus abre, ninguém pode fechar. E hoje eu pergunto a você que está me ouvindo: já foi invisível onde deveria ser acolhido? Já sentiu o gosto amargo de estar presente, mas não ser aceito? Se já viveu isso, escreva nos comentários. Eu sei o que é ser julgado antes de ser ouvido. Naqueles primeiros dias como pastor da Igreja Batista Central, eu comecei a enxergar o que os olhos comuns fingiam não ver. O racismo dessa cidade não aparecia em xingamento ou em pedras lançadas no meio da rua. Ele vinha coberto de perfume, escondido em abraços frios, disfarçado em sorrisos que nunca chegavam aos olhos. Era uma cordialidade que cortava como faca de dois gumes, polida por fora, mas envenenada por dentro. Lembro-me de uma jovem que me procurou após o culto. Ela sonhava com uma vaga de trabalho em uma das maiores empresas da cidade. Tinha currículo, experiência e a coragem de quem já havia enfrentado muita batalha. Mas no dia da entrevista, ouviu a palavra mais cruel dita com a maior suavidade possível. Seu perfil não se encaixa no que procuramos. Perfil? Palavra bonita, mas que escondeu a velha ferida. A verdade é que o problema nunca foi a competência dela, foi a cor da sua pele. Na mesma semana, visitei uma idosa no hospital público. Ela esperou horas por atendimento, vendo pessoas chegarem depois dela e passarem na frente. O enfermeiro, sorridente, disse apenas: calma, minha senhora. A senhora precisa entender que temos prioridade. Prioridade. Palavra bonita também, mas que ali significava: você, por ser quem é, pode esperar. E vi ainda um jovem parado na esquina, cercado por policiais, revistado sem motivo, humilhado em frente aos amigos. Procedimento padrão, eles disseram. Procedimento padrão. 3 palavras frias que escondiam o fato de que naquele bairro, naquela pele, todo olhar já vinha marcado pela suspeita. Essas histórias se repetiam em cada esquina. Não eram exceções, eram a regra silenciosa de uma cidade que se orgulhava da sua boa educação. Educação que exclui sem gritar, que machuca sem deixar hematomas. O racismo velado era como fumaça, não se pode segurar, mas ele sufoca. Um dia, recebi no gabinete um assessor do prefeito. Homem elegante, educado, voz mansa. Ele sorriu com uma calma calculada e disse: Pastor Nilson, o senhor precisa entender a sensibilidade da nossa cidade. Evite falar de temas que possam dividir a população. O prefeito espera que o senhor mantenha a tradição. Tradição. Mais uma palavra polida. Eu sabia o que ele queria dizer. Fale de amor, mas não fale de justiça. Fale de céu,
mas não fale do inferno que muitos vivem aqui embaixo. Fale de perdão, mas nunca fale do racismo que sustenta as estruturas desta cidade. Saí daquela reunião com um nó na garganta. A sensação era clara. Estavam tentando calar a minha voz antes mesmo que eu começasse. Queriam que eu fosse um enfeite, não um pastor. Queriam uma fé inofensiva que consola, mas nunca confronta. Uma fé sem cruz. E ali, dentro do meu coração, eu tive uma luta. Pensei em recuar, pensei em me acomodar. Afinal, quem sou eu para confrontar o prefeito, para desafiar um sistema inteiro? Eu sabia o preço. Conhecia histórias de homens que ousaram levantar a voz e foram esmagados. Senti medo? Sim, medo, porque atrás da cordialidade dessa cidade havia uma máquina de humilhação que podia destruir reputações, silenciar ministérios e apagar vidas. Mas, ao mesmo tempo, uma chama queimava em mim. Era como se cada olhar torto, cada palavra velada, cada porta fechada, dissesse ao meu espírito: você não pode se calar. Se você se calar, quem falará por eles? Então, naquela noite, ajoelhei no chão frio do meu quarto, coloquei a Bíblia do Antigo, a indicatória do prefeito Augusto, como uma sombra me lembrando de que eu não era amigo e, com lágrimas nos olhos, clamei: Senhor, não tenho. Mas se o Senhor me trouxe até aqui, me dá coragem, porque eu não vim para ser adorno. Eu vim para ser testemunha. Foi nesse momento que uma frase nasceu em mim, como se o próprio Espírito soprasse. Ainda assim, eu creio. E eu soube que, dali em diante, essa seria minha resposta diante de cada humilhação, cada injustiça, cada racismo velado que tentasse me calar. E agora, eu pergunto a você que está ouvindo essa história: já sentiu na pele a dor de uma palavra educada que escondia a humilhação? Já foi sorridentemente excluído, silenciosamente rejeitado, educadamente ferido? As primeiras semanas de ministério foram como caminhar sobre cacos de vidro. O povo vinha, sorria, ameaçava, mas nos bastidores os comentários se multiplicavam. Eu ouvia frases sussurradas nos corredores da igreja: ele não é como o pastor anterior. Não tem o mesmo jeito refinado. Não sei se vai se encaixar com o estilo da nossa cidade. Não precisavam dizer mais nada. Eu sabia o que estava por trás dessas palavras. Não era nem sobre minha mensagem. Era sobre minha pele, sobre minha história, sobre o fato de que, para muitos, eu nunca seria digno de ocupar o púlpito que antes era do amigo de fé do prefeito. Foi nesse clima que convoquei o conselho da igreja. Eu queria partilhar a dor que via do lado de fora, as injustiças, o racismo velado, as humilhações educadas. Precisava do apoio deles. Precisava acreditar que não estava sozinho. Sentamos ao redor da mesa de madeira escura. A sala cheirava a café amargo. O relógio da parede parecia mais alto que de costume, marcando cada segundo de silêncio. Quebrei o gelo. Meus irmãos, eu não posso fechar os olhos. Esta cidade está enferma. O racismo corrói suas estruturas como cupim em madeira antiga. Gente sendo rejeitada em entrevistas, ignorada em hospitais, humilhada nas ruas. Eu não fui chamado para ser cúmplice do silêncio. Fui chamado para anunciar a justiça de Deus. O primeiro a falar foi o diácono mais antigo, homem de fala calma e gestos lentos. Pastor Nilson, entendo sua preocupação, mas precisamos ter prudência. O prefeito é amigo desta casa há décadas. Mexer nesse vespeiro pode custar caro. Talvez o senhor deva esperar, conquistar espaço, ganhar confiança e só depois levantar essas questões. Senti o peso daquelas palavras. Prudência, esperar, ganhar confiança. Mas até quando? Até quantas pessoas precisariam ser humilhadas em silêncio? Foi então que irmã Lúcia, mulher simples, viúva de mãos calejadas, tomou a palavra. Pastor, com todo respeito, mas se calar é concordar. O senhor tem razão. Essa cidade precisa de luz. Se a igreja não falar, quem vai falar? Se o senhor não denunciar,
Quem terá coragem? O clima ficou dividido. Alguns concordavam com Lúcia, outros pediam uma oração. O ambiente estava carregado, como se um trovão pudesse cair a qualquer instante. Eu me levantei, caminhei até a janela e olhei. Vi as ruas movimentadas, os carros apressados, a vida correndo lá fora. E vi, na calçada, um menino negro de uns 10 anos, parado, olhando para dentro da igreja. Seus olhos são profundos. Não sei explicar, mas naquele instante entendi. Ele me observava para descobrir se valia a pena acreditar. Voltei à mesa, com a voz firme, mas o coração tremendo. Eu não vim para agradar prefeito. Eu não vim para manter aparência. Eu vim que Deus me trouxe. E se Ele me trouxe, é para que a sua justiça corra como um rio. Não vou me calar. Vamos realizar um culto com este tema. E se tiver consequências, eu as enfrento. Mas não vou vender minha fé pelo silêncio. A sala mergulhou em silêncio. Alguns desviaram o olhar. Outros respiraram fundo. Eu sabia. Naquele momento, havia se formado uma linha divisória. Uns ficariam comigo, outros não. Mas minha decisão estava tomada. Olhei para a Bíblia sobre a mesa. As páginas estavam gastas, e ali ainda repousava a dedicatória do prefeito Augusto ao antigo pastor. Aquilo queimava como ferro em brasa. Era como se me dissesse: você nunca será como ele. Mas dentro de mim, uma voz ecoou mais forte: você não precisa ser como ele, precisa ser como aquele que te chamou. A partir daquele dia, entendi que o caminho não seria fácil. O sistema racista desta cidade não cairia com um sermão, mas cada palavra, cada gesto, cada confronto seria um tijolo retirado de um muro de século, e eu estava disposto a pagar o preço. Depois daquela reunião com o conselho, não consegui dormir. Caminhei pela nave escura da igreja, ouvindo o eco dos meus próprios. O silêncio parecia me testar. Cada banco vazio carregava memórias do antigo pastor, dos cultos cheios, das homenagens ao amigo do prefeito. Eu era o estranho no ninho, o intruso numa área que não me pertencia. A dedicatória na Bíblia continuava latejando na minha ao amigo de fé do Augusto. Eu não era o amigo, eu era e para muitos o substituto errado. Mas havia algo queimando dentro de mim, uma inquietação que não me deixava em paz. Eu lembrava da jovem rejeitada no emprego, da idosa ignorada no hospital, do menino parado na porta da igreja, olhando para mim como quem pede um futuro. Eu não podia ignorar aquilo, não podia fingir que não vi. Foi quando decidi que não haveria mais volta. O culto seria realizado. Seria um culto diferente, forte, profético. O nome estava claro no meu coração, justiça como o rio. Eu já vi as palavras de Amós ecoando nas paredes. Corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Começamos a preparar tudo. Os jovens ensaiaram o coro. E cada nota parecia carregar uma súplica silenciosa. Alguns irmãos mais velhos ajudaram a imprimir panfletos. Caminhei pelas ruas da cidade entregando convite. Muitos aceitavam com um sorriso tímido, outros rejeitavam com um olhar desconfiado. Alguns comerciantes, quando viram o tema, devolveram o papel sem dizer uma palavra. Era o silêncio que fala mais alto que qualquer grito. As primeiras reações vieram rápido. Alguns membros influentes da igreja decidiram se afastar. Disseram que não podiam se envolver em questões políticas. Para eles, falar de racismo era por fé. Mas para mim, calar sobre o racismo era trair o evangelho. Não existe neutralidade diante da injustiça. As doações começaram a cair. Caixas que sempre vinham cheias ficaram vazias. Irmãos próximos receberam telefonemas, aconselhando a não se expor. Boatos começaram a circular de que eu era radical, agitador, até comunista. Eu sorria com amargura. Sempre que alguém ousa denunciar o racismo, logo tentam colocar rótulos para deslegitimar a verdade. Mas não me deixei intimidar. Cada ataque era mais um sinal de que eu estava no caminho certo. Quando a escuridão se incomoda, é porque a luz começou a brilhar. Na véspera do culto, entrei sozinho no templo. Sentei no primeiro banco
e coloquei a Bíblia sobre o colo. Aquele objeto, marcado pela dedicatória de Augusto, parecia pesar 1 tonelada. Mas, de repente, meus olhos se fixaram em uma página aberta em Isaías. Aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Era como se Deus tivesse escrito aquelas palavras para mim, naquele exato momento. Não era um conselho, era uma ordem. Não era um pedido, era um chamado. E eu respondi com um sussurro firme. Ainda assim, eu creio. Naquele instante, senti algo mudar dentro de mim. O medo não desapareceu, mas perdeu o domínio. Eu entendi que não havia mais espaço para recuar. Não poderia mais ser um pastor que apenas pregava mensagens bonitas e inofensivas. Eu precisava ser a voz de Deus contra o sistema que esmagava o seu povo. Naquela noite, escrevi o sermão. Não era apenas um sermão, era um manifesto, um clamor por justiça, um grito contra o racismo velado que sufocava a cidade. Cada frase parecia ser moldada pelo próprio Espírito, como fogo que não se apaga. Enquanto escrevia, lágrimas escorriam pelo meu rosto, porque eu sabia que aquele culto poderia mudar tudo, poderia trazer esperança, mas também poderia trazer perseguição, poderia levantar multidões, mas também poderia despertar fúria do prefeito. Não, a decisão estava tomada. Eu seria. Na manhã seguinte, encontrei com alguns irmãos que ainda estavam ao meu lado. O olhar deles era de temor, mas também de coragem. Disse a eles: preparem-se. Não sei o que virá depois deste culto, mas sei que Deus estará conosco e dentro de mim. Repeti. Ainda assim, eu creio. Foi assim que demos os primeiros passos rumo ao inevitável. Não havia mais retorno. A cidade ouviria a mensagem. E o prefeito também. Chegou o dia. O sol parecia mais quente do que o normal, como se a própria cidade passasse em silêncio, antecipando o que estava para a Praça Central, onde tantas vezes os poderosos discursaram em cima de palanques, agora se transformava em altar. Não havia bandeiras, nem cartaz de campanha. Havia apenas vozes, corações feridos e uma expectativa que se podia sentir. Olhei para a multidão diante da igreja. Homens de mãos calejadas, mulheres que carregavam no rosto as marcas da luta diária, jovens com olhares desconfiados, idosos que já tinham visto de tudo e, mesmo assim, decidiram estar ali. Não eram rostos estranhos, eram os mesmos que carregavam as feridas do racismo velado, da humilhação do desprezo institucional. Eram vidas que eu já havia encontrado nos becos, nos corredores de hospitais, nos escritórios que fecharam as portas antes mesmo de ouvir uma. Enquanto o coro se posicionava, percebi algo que nunca vou esquecer. Havia silêncio. Não o silêncio frio das salas de reunião, não o silêncio pesado dos olhares atravessados, mas um silêncio vivo, cheio de expectativa. Era o tipo de silêncio que antecede o trovão. A praça. Cada pessoa parecia segurar o fôlego, como se esperasse que dali, daquele simples, algo maior do que palavra, fosse pronunciado. Eu mesmo peso. Minhas mãos tremiam. Não porque eu duvidasse da mensagem, mas porque sabia que cada frase poderia mudar o rumo da minha vida. Era como caminhar sobre a borda de um abismo, um passo em falso, e tudo poderia ruir. Mas também era a chance de dar um passo em direção ao sobrenatural. Enquanto esperava o momento de começar, pensei nos últimos dias. Recordei a jovem rejeitada por causa do perfil, a idosa ignorada pelas prioridades, o jovem humilhado pelo procedimento padrão. Lembrei da irmã Lúcia dizendo: se calar é concordar. Lembrei do menino parado na calçada, olhando para mim como quem pergunta: vale a pena acreditar? E eu sabia, com cada fibra do meu ser, que não podia decepcioná-lo. Não podia decepcionar. Respirei fundo e ergui os olhos. O vento soprou leve, balançando as árvores da praça. Para muitos, poderia ser apenas uma brisa. Para mim, confirma. Era como se o próprio Espírito de Deus. Vai, Nilson, eu estou contigo.
Quando dei o primeiro passo em direção ao microfone, vi alguns olhares confiados entre os presentes. Alguns homens bem vestidos, provavelmente enviados pelo gabinete do prefeito, cruzaram os braços e franziram a... Eles não estavam ali para... Mas, no meio da multidão, vi também olhos cheios de esperança. Mulheres segurando a mão de seus filhos, jovens com celulares prontos para gravar, idosos que assentiam em silêncio como quem diz, fale por nós. A cada metro que avançava, meu coração pulsava mais forte. Era um misto de medo e coragem. Eu sabia que não estava indo apenas falar, estava indo lutar, não com armas de ferro, mas com a espada da palavra, não contra carne e sangue, mas contra um sistema invisível que por décadas aprisionou a cidade em correntes silenciosas. Subi no pequeno tablado improvisado diante da igreja. O coro silenciou. A multidão se aquietou. Era como se o tempo tivesse... E naquele instante, olhando para aquele povo sofrido e resistente, percebi que a praça inteira estava respirando através deles. Cansaço, dor, revolta, mas também fé, expectativa. Peguei o micro. A fita azul que envolvia sua base parecia brilhar sob a luz. Foi então que entendi. Não era apenas culto, não era apenas uma mensagem. Era o início de uma guerra espiritual. Uma guerra contra o racismo que sufocava em silêncio. Uma guerra contra a humilhação disfarçada de boas maneiras. Uma guerra contra o medo que tentava calar vozes antes mesmo que elas se levantassem. E ali, diante de todos, minha voz ecoou. Eu não disse ainda as palavras que mudariam o rumo da cidade. Mas cada olhar que se voltava para mim, cada coração que batia mais rápido, cada respiração presa no peito, tudo anunciava que aquele dia seria lembrado. A praça respirava e eu respirava junto com ela. Respirei fundo. A praça estava em silêncio, o tipo de silêncio que antecede o estouro de uma tempestade. Aquele silêncio não era vazio, era cheio de expectativa, de cansaço acumulado, de revolta contida, de esperança sufocada. Quando levei o microfone à boca, vi olhos úmidos, punhos cerrados, lábios trêmulos. Era como se cada um esperasse que, enfim, alguém dissesse em voz alta o que eles carregavam presos na garganta há anos. E eu disse, o silêncio não é paz, o silêncio é cumplicidade. As primeiras palavras ecoaram como martelar. Eu mesmo senti o impacto. Não estava lendo um sermão escrito, não estava recitando uma homilia decorada. Eu estava rasgando meu coração diante de uma inteira. Continuei. Quantos aqui já foram rejeitados sem motivo? Quantos ouviram que não se encaixavam no perfil? Quantos já ficaram horas esperando, vendo outros passarem à frente, apenas porque a cor da sua pele decidiu por vocês? Isso não é ordem, isso não é prioridade, isso não é padrão. Isso é racismo. Racismo educado, racismo cordial, racismo que se esconde atrás de palavras bonitas e sorrisos. A multidão reagiu. Alguns murmuraram em concordância, outros aplaudiram timidamente. E eu digo, não é assim no reino de Deus? Minha voz ficou mais firme. Segurei a Bíblia com as duas mãos, como quem segura uma espada. A palavra diz em Gálatas 3:28, nisto não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Se todos somos um em Cristo, quem é o homem que ousa dividir o que Deus uniu? Quem é o prefeito que se acha direito de humilhar filhos de Deus por causa da cor da pele? Aplauso. Gritos de amém se espalharam pela praça. Chega de fingirmos que não vemos. O silêncio não é paz, é covardia. O silêncio não traz unidade, traz morte. E o profeta Amós declarou, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Eu clamo a mesma coisa aqui, que a justiça de Deus corra por estas ruas, lave essas estruturas manchadas pelo preconceito e encha esta cidade de reconciliação. O povo vibrou. Vi gente levantando as mãos, outros chorando. Senti que não era só eu falando, era o clamor coletivo encontrando voz. Sonho com o dia em que nenhuma criança desta cidade será julgada pela cor de sua pele, mas pelo caráter que carrega no coração. Sonho com o dia
em que todos terão assento na mesma mesa, porque o valor de cada vida não se mede pelo tom da pele. O sangue de Cristo derramado, eu quase perdi o fôlego, mas segui, porque o Espírito me impulsionava. Não aceitaremos mais as correntes invisíveis da opressão. Porque está escrito em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe liberdade onde existe racismo. Não existe paz onde existe humilhação. Não existe evangelho onde há exclusão. As palmas aumentaram. Os gritos se intensificaram. A praça parecia tremer. Eu olhei para os rostos à minha frente, jovens que viam ali um futuro possível, mães que apertavam os filhos contra o peito, idosos que enxugavam lágrimas, como quem esperou décadas por ouvir aquilo. E então, com a voz firme e o coração em chamas, declarei: eu não falo aqui como político, não falo como adversário de ninguém. Eu falo como servo do Deus vivo. E diante deste altar, diante desta cidade, eu declaro: chegou o tempo de rompermos o silêncio. Chegou o tempo de levantarmos a voz. Chegou o tempo de sermos luz contra as trevas do racismo. Um rugido de aplausos se espalhou. A praça se levantou como um só corpo. Era como se uma muralha invisível tivesse O povo, até então acostumado ao silêncio forçado, ousava gritar. O eco do clamor reverberava nas paredes da prefeitura, nas janelas dos prédios, no coração dos que sempre fingiram que nada acontecia. Foi então que vi, no meio da multidão, o rosto algo. Ele avançava. A cada passo, seu semblante se transformava. Primeiro, uma máscara fria. Depois, olhos flamejantes, fúria. Ele não subava ver assim, aplaudindo um pastor negro, denunciando o sistema que representava. E naquele instante, compreendi que o discurso havia atingido o alvo. Eu tinha rompido o muro do silêncio, mas, junto com a vitória, viria a tempestade. Eu ainda não sabia o que ele diria, mas percebi no olhar dele que estava prestes a acontecer algo que mudaria tudo. O rio havia começado a correr e nada mais poderia detê-lo. Eu ainda segurava o microfone quando percebi que o silêncio da multidão se partia em duas metades. De um lado, aplausos, lágrimas, gritos de apoio; do outro, olhares de ódio, murmúrios de reprovação, dentes cerrados. Era como se a cidade tivesse se dividido diante de mim. E, no meio daquele vi o prefeito Augusto avançar. Ele caminhava os passos firmes, a testa suada, a boca contraída em uma linha de raiva mal contida. Era como um vulcão prestes a explodir. A cada metro que se aproximava, os aplausos diminuíam, como se a presença dele sugasse o ar da praça. Havia medo no ambiente. Todos sabiam do poder que ele carregava. Ele não era apenas o homem mais influente da cidade. Ele era também o símbolo vivo do racismo, disfarçado de cordialidade, mancando a público. Augusto pegou o microfone das minhas mãos, bruta. Os seguranças o acompanhavam, formaram um circo em torno do povo. A voz dele ecoou, fria, carregada de veneno. Senhor Nilson, este culto é uma farsa. O senhor está incitando desordem, pregando divisão, manchando a tradição desta cidade. As palavras dele vieram como chicotadas, mas o pior ainda estava por vir. O tom frio cedeu lugar a um ódio que já não conseguia dizer. Esta cidade não precisa de aventureiros, não precisa de alguém com o seu perfil. Foi como se o tempo tivesse parado. Aquele perfil não era sobre meu jeito de falar, nem sobre meu estilo de liderança. Era sobre minha cor, sobre minha pele. Ele havia tirado a máscara. O racismo que sempre se esgueirava pelas sombras agora estava nu, diante de todos. Senti um nó na garganta. Por um instante, pensei em recuar, mas não recuei, porque naquele silêncio pesado eu entendi. O que ele havia dito não era apenas contra mim, era contra todos que estavam ali, contra cada mãe que carregava no colo uma criança negra, contra cada jovem rejeitado em entrevistas, contra cada idoso que já tinha engolido humilhações sem voz de defesa. Eu respirei fundo e respondi, sem elevar a voz, com firmeza. Eu não vim aqui para dividir, vim para servir.
servir a todos. Houve um murmurinho Alguns gritaram meu nome, outros ergueram os punhos, mas Augusto não se conteve. O ódio transbordou. Ele começou a me atacar de forma cruel, zombando das minhas origens, questionando minha capacidade, diminuindo minha trajetória. O Senhor não representa a fé desta cidade, disse ele com ironia venenosa. O Senhor não é digno de ocupar o púlpito que foi de um verdadeiro homem de Deus, um homem de respeito, um homem de tradição. As palavras ecoaram como uma sentença de morte social. Era a tentativa de me arrancar o pouco de dignidade diante da multidão. Uma humilhação pública, planejada para me calar e me marcar como intruso para sempre. Mas o que ele não esperava era a reação do povo. Primeiro, tímida. Depois, crescente. Alguém gritou: "Chega!" Outro, com lágrimas nos olhos, ergueu a voz: "Deixa o pastor falar!" E em segundos, a praça explodiu em aplausos e vaias, gritos de apoio e de indignação. O clima ficou insustentável. O prefeito gritava por ordem, os seguranças tentavam conter a multidão, mas o rio já havia transbordado. Eu fechei os olhos por um instante e pensei: Senhor, me dá coragem. Quando abri, segurei o microfone de volta e disse apenas: a justiça não pode ser calada. Foi o bastante. A multidão reagiu com força. O prefeito, tomado pela fúria, deixou o tablado sob vaias. Eu sabia que aquela cena não ficaria sem consequência. O homem mais poderoso da cidade havia sido exposto, humilhado pelo próprio ódio. E eu, um pastor de 60 anos, havia me tornado alvo de uma perseguição que só estava começando. Mas, mesmo diante do risco, senti algo que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, a cidade inteira tinha visto, sem véus, o sistema racista que governava suas estruturas. Não era mais possível negar, não era mais possível disfarçar. Naquele dia, a máscara caiu. E quando a máscara cai, não há retorno. Depois daquele dia na praça, minha vida nunca mais voltou ao normal. O discurso ecoava pelas ruas, repetido em sussurros nas esquinas, em conversas discretas nos mercados, em olhares cúmplices entre irmãos que até então caminhavam cabisbaixo. Mas, junto com a esperança, veio a tempestade. O prefeito Augusto, ferido em seu orgulho, usou as armas que sempre tivera em mãos. Um sistema invisível, mas letal. Um sistema que sabia como punir sem deixar marca, como esmagar um homem sem levantar um dedo em público. As primeiras retaliações foram legais. 2 fiscais da prefeitura chegaram à igreja numa manhã qualquer. Revisaram cada documento, cada recibo, cada papel arquivado. Reviraram até armários esquecidos, como se buscassem uma brecha, um erro, uma falha administrativa que justificasse o fechamento do templo. Não encontraram nada, mas deixaram um aviso: voltariam. Na semana seguinte, o banco que sempre apoiara nossas obras sociais encerrou nossa conta, alegando revisão de critérios internos. Patrocinadores que há anos contribuíam com cestas básicas retiraram seu apoio. Até mesmo irmãos antigos começaram a se afastar, não por discordarem da mensagem, mas por medo. Medo de represálias, medo de perder empregos, medo de serem vistos ao lado de um pastor que havia desafiado o prefeito. As cadeiras vazias nos cultos começaram a se multiplicar. Cada espaço vazio era como uma ferida aberta no meu coração. Eu pregava para metade da congregação diante, olhava nos olhos dos que permaneciam e via coragem. Eles sabiam que ficar ali era um ato de resistência. Os boatos começaram a circular. Diziam que eu estava usando a igreja para fins políticos, que recebia dinheiro de partidos escondidos, que tinha um passado manchado. Mentiras espalhadas com tanta convicção que para muitos se tornaram verdade. Calúnia é a arma favorita que tem medo. À noite,
Percebi vultos do outro lado da rua, carros que estacionavam e ficavam com os faróis acesos por longos minutos. Telefones tocavam e desligavam em silêncio quando atendido. Era o tipo de intimidação que não deixa provas, marcas na alma. Houve uma noite em que acordei com o som de vidros quebrados. Uma das janelas da igreja tinha sido atingida por pedra. Sobre um bilhete: pare antes seja tarde. Segurei aquele pedaço de papel com as mãos trêmulas. Apenas ajoelhei no chão e orei. Pedi a Deus não que tirasse as pedras do meu caminho, mas que me desse pés firmes para não tropeçar nelas. Mas o peso maior não era o que faziam comigo. O que me dilacerava era ver o impacto sobre meu rebanho. Uma irmã perdeu o emprego dias depois de ser vista entregando panfletos do culto. Um jovem foi reprovado numa entrevista em que o avaliador, em tom cínico, perguntou: "Você é da igreja daquele pastor problemático, não é?" A dor deles me atravessava como flecha, porque cada perseguição contra eles era um recado para mim. Sua voz está custando caro demais. O sistema se movia como uma sombra. Não precisava mais do prefeito levantando a voz. Bastava a rede de influência, os favores, os acenos, as ameaças veladas. Era o racismo se manifestando em sua forma mais perversa, não apenas nas palavras de humilhação, mas nas engrenagens sociais que tentavam esmagar qualquer um que ousasse resistir. Mesmo assim, eu não desisti. A cada culto, mesmo diante de bancos vazios, eu pregava como se o templo estivesse lotado. A cada visita que fazia a um irmão perseguido, eu levava uma palavra de esperança. Deus não se cala diante da injustiça. E a cada noite, antes de dormir, repetia para mim mesmo: ainda assim, eu creio. Mas dentro de mim, eu sabia. Aquilo era apenas o começo. O discurso havia exposto o prefeito, mas também havia me colocado no centro da mira. O ódio dele não recuaria. Pelo contrário, se intensificaria. E eu teria que enfrentar não apenas ataques velados, mas também ameaças reais. O sistema já tinha mostrado suas mãos. Mãos frias, cruéis, invisíveis, mãos que esmagavam devagar. Eu só não imaginava que, em breve, essas mãos tentariam me destruir de uma forma ainda mais brutal. As perseguições aumentavam a cada dia. Eu já sabia que estava sendo vigiado. Os olhares nos cantos das ruas, os carros parados com o motor ligado, as vozes se calavam. O sistema respirava escoço, como um invisível preste. Numa noite, precisei até onde e eu vou. O ar estava pesado. A lua escondida atrás de nuvens grossas. Havia algo de estranho no silêncio daquela esquina. O vento soprava e fazia as estruturas metálicas da obra rangerem como se fossem ossos antigos. De repente, senti um calafrio, o tipo de sensação que não se explica, paralisa. Continuei andando, tentando não demonstrar medo, mas ecoavam alto demais no chão molhado. O coração parecia bater no mesmo ritmo do ranger do ferro. Foi quando ouvi um andaime inteiro começou a ceder. Madeiras, ferros, ferramentas, tudo desabando em direção ao lugar exato por onde eu passava. Era como se a morte tivesse escolhido aquele instante para me calar. Não havia tempo de correr, não havia tempo de gritar. Apenas fechei os olhos e pensei: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. O barulho foi ensurdecedor. O chão tremeu. Senti a poeira invadir meus pulmões. Mas quando abri os olhos, percebi o inexplicável. O andaime havia caído para o outro lado. Todo o peso que deveria me esmagar desabou em direção oposta, como se uma mão invisível tivesse empurrado o destino para longe de mim. Por um instante, fiquei paralisado. Não havia lógica, não havia explicação. Era o sobrenatural. Eu estava vivo. E Deus havia decidido que eu ainda tinha uma missão a cumprir. Olhei para o chão e vi minha Bíblia. Estava aberta, com um marcador azul preso entre as páginas. As palavras brilhavam sob a luz fraca de um poste. Corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Era Amós 5:24.
novamente. A mesma passagem que havia me sustentado desde o início, a mesma que parecia perseguir meus passos como um sinal divino. Ajoelhei ali mesmo, entre os escombros, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não chorei de gratidão, porque eu entendi que, se o sistema queria me destruir, Deus estava dizendo: ainda não. Enquanto você carregar minha palavra, ninguém poderá calar a sua voz. Voltei para casa com a roupa coberta de pó, mas com a alma lavada por um milagre. E no íntimo, algo mudou. O medo perdeu o domínio. Não porque o perigo tivesse acabado. Pelo contrário, eu sabia que a fúria de Augusto só aumentaria depois daquele dia, mas porque entendi que, mesmo que me cercassem, eu não. O livramento não foi apenas físico, foi espiritual. Deus havia me mostrado que estava no controle, que, diante do racismo, da humilhação, da perseguição, Ele ainda era Senhor da história. Naquela noite, antes de dormir, me ajoelhei outra vez, coloquei a Bíblia sobre a mesa, ainda aberta em Amós, e disse em voz: ainda assim eu creio, e dormi em. Não porque o perigo tivesse acabado, mas porque eu sabia que minha vida estava guardada nas mãos daquele que governa sobre todos os homens, até mesmo sobre prefeitos arrogantes e sistemas racistas que acreditam ser eternos. O livramento daquele andaime não foi apenas uma coincidência, foi a prova de que Deus intervém quando os homens tramam o mal. Foi o lembrete de que a fé verdadeira não se curva diante da morte. Foi a certeza de que, mesmo cercado por sombras, eu jamais estaria sozinho. E assim, em meio ao pó e ao ferro retorcido, eu compreendi, minha voz não era apenas minha, era a voz de um povo inteiro, era a voz de Deus, ecoando por meio de um pastor que, apesar de cansado e ferido, continuava de pé. O sistema havia tentado me calar com medo, mas naquela noite o medo se transformou em testemunho. Na manhã seguinte ao desabamento do andaime, a cidade parecia a mesma. O comércio abriu suas portas, os ônibus lotados seguiam seu trajeto, os jornais traziam manchetes comuns, mas dentro de mim nada era igual. Eu havia experimentado o peso da morte e a leveza do livramento. Eu sabia que Deus tinha me sustentado com sua mão invisível, e isso mudou a forma como eu enxergava tudo. Os rumores, porém, se espalharam rápido. Alguns diziam que foi acidente, outros que eu estava exagerando, que buscava se vitimizar. Havia até quem afirmasse que o próprio andaime havia sido sabotado para me atingir. Mas ninguém ousava provar. O fato é que sobrevivi, e isso incomodou ainda mais, porque cada vez que eu entrava na igreja, cada vez que subia ao púlpito, minha própria presença era testemunho de que Deus havia me guardado. Mas se por um lado a sombra da perseguição aumentava, por outro lado, sementes começaram a... Pessoas que nunca haviam me procurado antes agora batiam à porta do gabinete. Homens e mulheres que sempre viveram calados no racismo encontraram coragem. Alguns chegavam em lágrimas, relatando anos de humilhação no trabalho, nos hospitais, escolas. Outros vinham em silêncio, apenas segurando minha mão, como quem dizia: o que aconteceu com o Senhor nos representa. Foi então que percebi algo profundo. O sistema tentava me destruir, mas, sem saber, havia despertado um movimento. A opressão havia exposto, a humilhação pública havia mostrado ao povo que eles não... O livramento sobrenatural se tornara símbolo de esperança. Certa tarde, recebi uma mulher que trabalhava como servente em um dos prédios da prefeitura. Ela entrou assustada, olhando para os lados, como se tivesse medo de ser seguida. Sentou-se diante de mim e disse em voz baixa: pastor, eu vi coisas, papéis, contratos, esquemas. Eu sei que não é só preconceito. O prefeito está envolvido em algo maior: corrupção. Ele se aproveita da estrutura racista da cidade para manter gente no poder e gente no silêncio. Suas palavras caíram como pedras no meu coração. Eu sempre soube que o racismo não andava sozinho. Ele é ferramenta.
engrenagem de algo maior. Um sistema de privilégios, de dinheiro, de poder escondido atrás de fachadas elegantes. Na mesma semana, jovens começaram a se organizar. Estudantes, trabalhadores, até mesmo membros da igreja. Criaram pequenos grupos de apoio, encontros em praças, rodas de conversa. A chama havia se espalhado. O discurso que o prefeito tentou calar agora germinava em várias vozes. A semente da resistência estava lançada, mas junto com a esperança veio também a sombra. Fui intimado a prestar depoimento em uma delegacia. Alegavam que meus cultos tinham caráter subversivo. Recebi cartas anônimas com ameaças mais diretas. Alguns dos irmãos mais próximos foram interrogados em seus locais de trabalho. E cada vez que eu saía à rua, sentia que havia olhos em cada esquina, observando cada passo. Numa madrugada, acordei com batidas fortes na porta da igreja. Ao abrir, encontrei um saco preto jogado nos degraus. Dentro havia restos de comida estragada e um bilhete com letras rabiscadas. Volte para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Segurei aquele bilhete por longos minutos. A raiva queimava, mas uma estranha tomou conta de... Porque entendi. Quanto maior a perseguição, maior a evidência de que Deus estava. No domingo seguinte, preguei diante de uma congregação reduzida, mas ardente. Disse a eles: o medo é sombra, mas a fé é semente. O medo tenta nos paralisar. A fé nos faz germinar mesmo em solo duro. O racismo tenta nos sufocar, mas a palavra de Deus é como raiz que rompe o cimento. Ainda que tentem nos calar, ainda que tentem nos esmagar, a justiça do Senhor sempre encontra caminho para florescer. Vi lágrimas nos olhos daqueles que ficaram. Vi esperança em cada gesto simples. E percebi, o que estava nascendo não era apenas resistência política, mas um despertar espiritual. Não era apenas contra o prefeito, era contra o sistema invisível que, por anos, prendeu vidas em correntes silenciosas. Naquela noite, sozinho em meu quarto, abri novamente a Bíblia. A página se abriu no Evangelho de João, capítulo 1. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sorri em silêncio, porque compreendi que, apesar da sombra que me cercava, uma semente estava sendo plantada, e nada poderia deter o crescimento do que Deus havia começado. A sombra que me cercava finalmente mostrou sua face mais cruel. O que antes eram ameaças veladas se transformou em atos diretos. Numa manhã de domingo, cheguei à igreja e encontrei achadas frases de ódio, palavras sujas, carregadas de veneno. No chão, garrafas quebradas espalhadas como aviso silencioso de que não éramos bem-vindos. O cheiro de fumaça ainda impregnava o ar, como se alguém tivesse tentado incendiar a entrada na noite anterior. Quando entrei, o coração despencou. Apenas alguns poucos irmãos haviam vindo. Os bancos, outrora ocupados famílias inteiras, agora estavam vazios. O medo tinha vencido. Não os culpei. Sei o medo de perder o sustento, de expor os filhos ao risco, de ser alvo do ódio apenas por crer. Mas a dor mais profunda ainda estava. Dias depois, ao chegar em casa, encontrei minha esposa chorando. Ela me mostrou a carta que havia recebido anonimamente. Ameaçavam nossa família? Não era mais sobre mim, era sobre os meus. Meu sangue gelou. A coragem que eu demonstrava diante da multidão se quebrou em 1000 pedaços. Pela primeira vez, pensei seriamente em desistir. Naquela noite, ajoelhei no chão e não consegui orar. Apenas chorei. Perguntei a Deus se valia a pena continuar. Perguntei se minha voz estava custando caro demais. Perguntei se não seria melhor calar, se retirar, voltar para uma vida simples e deixar o sistema intacto. O silêncio foi minha única resposta. E esse silêncio doeu mais que qualquer ameaça. Senti o peso da humilhação, o gosto amargo do fracasso, o medo paralisante. Por alguns instantes, acreditei que estava sozinho. Acreditei que talvez tivesse sido ingênuo em pensar que poderia confrontar algo tão grande. O sistema parecia invencível. O prefeito parecia intocável. E eu,
Um pastor de 60 anos estava exausto. Foi ali, naquela madrugada, com os joelhos no chão frio e o rosto ilhado, que percebi tinha chegado ao fundo do... A fé que tantas vezes tentei parecia escorregar das minhas mãos. Pela primeira vez, senti que tudo estava perdido. Naquela madrugada em que pensei ter perdido tudo, permaneci ajoelhado até que a exaustão me fez adormecer no chão, o corpo cansado, a mente atormentada, o coração esmagado pelo peso do medo. Eu já não tinha força, mas foi nesse estado, sem máscara, sem discurso, sem coragem para sustentar minha própria fé, que algo aconteceu. Não ouvi vozes audíveis, não vi luzes brilhantes. Mas no fundo do meu espírito, uma lembrança se levantou como chama que ressurge da cinza. A voz de meu pai, ainda quando eu era menino, me dizendo enquanto lia a Escritura: Filho, nunca esqueça, os homens podem te humilhar, mas só Deus pode te definir. Aquelas palavras ecoaram em mim era como se o próprio Deus trazido de memória para me resgatar. Abri a Bíblia que estava ao meu lado caída e os olhos se fixaram no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Chorei de novo, mas dessa vez as lágrimas tinham outro sabor. Não eram mais de derrota, mas de reencontro. Percebi que minha fé não estava morta, apenas estava sufocada pelo peso da perseguição. E naquela noite, decidi que não deixaria o medo ser meu senhor. Levantei-me devagar, ainda com o corpo trêmulo, caminhei até a janela e vi a cidade adormecida. As luzes dos postes iluminavam ruas vazias e pela primeira vez em dias senti paz. Não porque o perigo tivesse ido embora, porque entendi que o chamado de naquele momento fiz não seria o ódio que ditaria meus passos, não seria o sistema que calariam. Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo pagando o preço, continuaria, porque havia algo dentro de mim que o mundo não podia apagar. A certeza de que a fé é mais forte que a humilhação. E assim, no ponto mais baixo da minha jornada, descobri novamente a razão de permanecer de... Não era, era sobre aquele que me chamou. O dia do confronto chegou sem aviso. Eu estava na igreja quando soube que a praça estava tomada. Centenas de pessoas se reuniram espontaneamente, carregando cartazes, vozes, lágrimas e coragem. Não foi um convite da igreja, não foi um chamado meu. Foi o próprio povo que decidiu que não aguentava mais o peso do silêncio. Quando cheguei à praça, o cenário era de esperança, atenção. Vi jovens erguendo celulares para registrar. Vi mães com filhos pequenos nos ombros. Vi idosos que arrastaram seus passos até ali para não deixar testemunhar. E, no centro, vi o prefeito Augusto, cercado de assessores e seguranças, tentando controlar a multidão com palavras gastas de ordem e tradição. Peguei o microfone improvisado que alguém me entregou e respirei fundo. Meu coração batia forte, a alma não falaria por mim, falaria pela verdade. Esta cidade já viu demais, já sofreu demais, já se calou demais. Hoje não é dia de silêncio, hoje é dia de justiça. A multidão explodiu em aplauso. O prefeito, tomado pela fúria, tentou me interromper, acusando-me de manipulação, de mentiras, de agitação. Mas antes que pudesse avançar, uma voz feminina se levantou da multidão. Era a servente da prefeitura que havia me procurado semanas antes. Ela ergueu papéis, provas, documentos. Suas mãos tremiam, mas sua voz estava firme. Não é só racismo, é corrupção. Eu vi, eu trabalhei dentro. Ele usou esse sistema para enriquecer, para favorecer amigos, para calar opositores. O silêncio que caiu sobre a praça foi profundo. Os olhares se voltaram para Augusto e, naquele instante, percebi a máscara dele se despedaçar diante de todos. O homem que por anos reinou com soberba, agora estava nu diante da verdade. As autoridades que assistiam não puderam ignorar. Jornalistas registraram. Celulares transmitiram ao vivo. Aquele era o fim da farsa. A cidade inteira viu. Não era apenas um pastor contra um prefeito, era um povo contra um sistema.
Augusto foi levado dali sob vaias e aplausos misturados, e eu, com lágrimas nos olhos, ergui a Bíblia e declarei: a luz sempre vence as trevas, sempre. Naquele momento, compreendi. Não era apenas a queda de um homem, era o começo da cura de uma cidade inteira. O dia em prisão foi um dos estranhos. Recebi a notícia de que o prefeito Augusto, agora réu com corrupção e eliminação, queria me ver. Muitos acharam que era uma armadilha, outros disseram que eu deveria recusar, mas dentro de mim uma voz insistia: vá, não é sobre ele, é sobre você, é sobre Deus. Atravessar aqueles corredores frios foi como andar dentro da memória de tudo o que havíamos vivido. As humilhações públicas, as ameaças, os ataques, a dor do abandono, o medo de perder os meus. Cada passo ecoava como lembrança, mas também ecoava o som do livramento, da resistência, da fé, que resistiu ao fogo da perseguição. Quando entrei na cela, vi um homem diferente. Não era mais o prefeito arrogante, engravatado, cercado de seguranças e bajuladores. Era apenas Augusto, abatido, envelhecido, com os ombros caídos e o olhar vazio. O poder que um dia parecia eterno agora era pó. Ele me olhou por alguns segundos e então, voz embargada: Pastor Nils, eu errei. As palavras dele não foram fáceis. Dentro de mim, uma batalha. Uma parte queria lembrar cada ferida, cada lágrima que ele provocou. Outra parte queria virar e deixá-lo sozinho com o peso da própria consciência. Foi então que lembrei da cruz. Lembrei de Cristo dizendo: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem. Me aproximei devagar e sentei diante dele. Havia silêncio, apenas nossas respirações pesadas. Então respondi: sim, Augusto, você errou. Feriu pessoas, destruiu histórias, alimentou um sistema injusto, mas a graça de Deus é maior que o seu erro. Ele começou a chorar. Chorava como criança, soluçando, escondendo o rosto entre as mãos. E naquele momento percebi que Deus estava quebrando não apenas o homem diante de mim, mas também as correntes espirituais que sustentaram tanto mal. Coloquei a mão sobre o ombro dele e orei. Orei com lágrimas. Pedi a Deus que o perdoasse, que transformasse aquele coração endurecido em solo fértil para um novo. Pedi que a mesma graça que me sustentou na humilhação sustentasse também a ele na queda. Quando terminei, ele apenas disse: obrigado. Saí daquela cela com o coração leve, não porque o passado tivesse sido apagado, não porque a dor tivesse deixado de existir, mas porque eu sabia que o ciclo havia se fechado. O ódio não venceu, o racismo não venceu, a corrupção não venceu, a fé venceu. E compreendi, de forma ainda mais profunda, que meu chamado nunca foi apenas pregar sermões. Foi ser testemunha, testemunha de que a justiça de Deus corre como rio, de que o sobrenatural rompe correntes invisíveis, de que o perdão é a arma mais poderosa contra as trevas. Quando atravessei novamente os portões da prisão, a luz do sol me atingiu o rosto e senti a brisa suave tocar minha pele. Respirei fundo. Era como se Deus me dissesse: agora é tempo de cura. E é isso que quero deixar a você que ouviu até aqui. A fé pode ser atacada, pode ser zombada, pode ser perseguida, mas nunca será vencida, porque o Deus que nos chama é o Deus que nos sustenta até o fim. Se esta história tocou o seu coração, eu convido você a curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e conhecer outras histórias em Histórias de um Pastor. Cada relato é uma prova de que a fé continua viva e transformando vidas.